Olá, não é nenhum exagero dizer que eu vivi em um outro mundo. Não só eu, mas todas as pessoas da minha época viviam em um mundo completamente diferente. Eu me lembro que lá pelos anos 60, como o mundo era diferente. Meu pai já falava que o mundo tinha mudado muito nessa época, mas eu vejo que de lá para cá as mudanças se aceleraram ainda muito mais. As mudanças foram muito mais rápidas. E às vezes nós não nos adaptamos em viver na nossa época. Eu me lembro da tecnologia daquela época. Havia poucas televisão. E a maioria das televisões era preto e branco. E as pessoas se aglomeravam nas casas para ver a televisão, que era uma novidade. E as crianças, elas brincavam nas ruas. Havia poucas ruas asfaltadas. Aliás, as ruas eram calçadas. Eu nem me lembro de rua asfaltada. Era rua calçadas e rua de terra. E as crianças brincavam, aquela maior algazarra. E elas brincavam até a noite. E hoje não se vê mais crianças nas ruas. Por isso a gente vai percebendo quanto as coisas mudou. No ano 69 o homem foi na Lua. Até hoje eu não entendo como que o homem naquela época conseguiu ir na Lua com aquela tecnologia daquela época. Mas todos nós podemos ver, nós vimos o homem descer na Lua. Então foi algo surreal, um acontecimento extraordinário. No ano 70, a seleção brasileira jogou no México. E como tinha pouca televisão, já falei sobre isso, as pessoas se aglomeravam para ver o Brasil jogar. E nós vimos o Brasil jogar em preto e branco. Que jogadores extraordinários, como no caso do Pelé, o rei do futebol. A seleção brasileira era uma seleção que todas as pessoas gostavam de ver jogar. Então ele tinha Rivelino, Gerson, o extraordinário Jairzinho. Não havia mais o Garrincha, mas havia Jairzinho, que foi chamado Furacão da Copa. Clodoaldo, que jogadores extraordinários. Então eu vivi numa época em que o futebol brasileiro era muito respeitado e fazia gosto e dava orgulho para quem gostava de futebol e para quem gosta de futebol ver a seleção jogar nessa época. Mas de lá para cá as coisas foram mudando cada vez mais. E quando mudou também as músicas hoje é totalmente diferente. As músicas daquela época eram músicas românticas, época de Roberto Carlos. E as músicas não tinham uma influência tão nociva como existe hoje. Era uma época, podemos dizer, bastante light. Só que daquele tempo para cá, houve umas boas mudanças. Até mesmo a questão da tecnologia. Eu me lembro que naquela época não existia telefone, quase não existia. O telefone que existia é só para pessoas que tinham muito dinheiro. Era difícil ter um acesso a um telefone. Depois veio os orelhão, que hoje não existe mais. Então a tecnologia mudou demais. Existia, me lembro da fita cassete que acabou muito pouco tempo, por isso que eu falo que as mudanças foram muito rápidas. Hoje é tudo muito diferente. Só que se por um lado foi bom, por outro lado foi ruim. Porque hoje, nas escolas, existe aqueles franco-atirador, pessoas que entram nas escolas e atiram e matam o professor e matam os colegas. Então no mundo em que eu vivi, que muitas pessoas viveram, não existia isso. Então essas mudanças foram tão drásticas que é difícil adaptar com o tempo que nós estamos vivendo. E nós podíamos falar sobre muitas coisas, falar do fax. Eu achava muito interessante o tal de fax.
para mim era uma coisa incrível. E hoje o fax não é nada mais. Na época do telegrama, essas coisas hoje mudaram e muitas coisas mudaram para melhor. Mas o ser humano, infelizmente com as mudanças, ele vai se tornando cada vez pior. E nós vivemos um tempo de muito estresse, muita depressão e muito sofrimento. Muitas coisas, muito desse sofrimento é por causa dessas mudanças bruscas que houve. Nós que vivemos nessa época podemos dizer que nós estamos em um outro mundo, porque é tudo totalmente diferente. Porém, existe uma promessa na Bíblia que é extraordinária, que haverá, podemos dizer, um terceiro mundo. Vivemos em um mundo nos anos 60, anos 70, que foi mudando com o tempo. Hoje nós vivemos num mundo completamente diferente, parece que é outro mundo, mas nós estamos com a esperança de viver em um outro mundo, podemos dizer o terceiro mundo, que é onde Deus vai restaurar todas as coisas. Está escrito que haverá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, coisa que não existe nesse mundo. Então nós estamos preparando para mais uma mudança, mas agora uma mudança muito melhor, uma mudança para ser feliz, como diz nos contos de fadas, ser feliz para sempre.